A 12 a homeopatia é uma coisa a sério? Ainda me lembro de uma das minhas experiências de infância com o milagre da homeopatia. Eu era um rapaz de 12 anos, popular, ativo nos desportos, bom nos estudos, mas sentia-me muito infeliz porque algo extremamente embaraçoso estava a acontecer com o meu corpo, verrugas. E elas apareciam por todo o lado. Experimentamos vários produtos de remoção de verrugas, mas nada resultou. Por fim, alguém sugeriu a homeopatia. Ainda me lembro do remédio que me foi dado, Tuja 30X, 4 pequenos glóbulos brancos de sabor doce. Tive de chupar até que se me dissolvessem na boca. Passados 2 dias, uma a uma, as verrugas simplesmente desapareceram do meu corpo, ou algo parecido. Eu estava curado. E aliviado. Era um remédio milagroso. Para dizer a verdade, na altura, não apreciei devidamente o milagre que a homeopatia é. Eu não sabia que os cálculos podem facilmente provar que, em média, era improvável que existisse qualquer substância medicinal na diluição de Tuja que tomei, no sentido convencional daquilo que queremos dizer com substância. Segundo a forma de pensar convencional, 4 pequenos comprimidos de açúcar curaram a minha doença. Esta cura com comprimidos de açúcar disfarçados de medicamento para que o doente pense que está a receber algo de bom de um curador qualificado recebe atualmente o nome de cura com placebo. Quando lhes contam uma história como a minha, a maioria dos alopatas rejeita a homeopatia, dizendo que se trata apenas de um placebo. O que complica a questão é que uma doença como as verrugas também pode ser curada com um placebo. Varrio, 1983. É claro que uma cura com placebo parece ser um milagre. Aquilo que sabemos sobre o sistema imunitário e o mecanismo de defesa do corpo sugere-nos algo. A doença acontece quando a resposta do sistema imunitário, a defesa do corpo, não está a funcionar adequadamente. Um placebo atua ao aumentar a expectativa de cura da mente, que então faz com que o mecanismo de defesa do corpo volte a funcionar corretamente. Mas qual é o agente responsável? 4 pequenos comprimidos de açúcar. Seria um milagre ainda maior do que a homeopatia. A mente? Mas, do ponto de vista alopático, isto também é um milagre, já que sugere que a mente domina a matéria. A homeopatia é um placebo? Foram realizados muitos estudos e o resultado continua a ser controverso, embora eu tenha lido que alguns estudos podem ser considerados definitivos. Ver Pelletier, 2000. Assim sendo, vamos fazer a pergunta de outra maneira. A homeopatia funciona? Funciona se considerarmos a crítica, correta, do alopata segundo a qual não estamos a administrar nem sequer uma molécula da substância medicinal em algumas das dosagens. Se mesmo assim funciona, como é que funciona? Vou apresentar em seguida uma teoria plausível para a homeopatia, para uma boa introdução à literatura existente. Levi-Tolkas, 1980, Ullmann, 1988. Esta teoria plausível pode ser facilmente construída se aceitarmos o corpo vital e a conexão do corpo vital com o físico, ou seja, que os órgãos físicos não são mais do que representações dos campos morfogenéticos do corpo vital. Agora, eu devia ser um pouco mais sistemático e dar-lhe a conhecer os 2 axiomas fundamentais da homeopatia, descobertos pelo seu fundador Samuel Hahnemann. O primeiro axioma é: o semelhante cura o semelhante, similia similibus curentur, em latim. Se uma determinada substância medicinal produz uma certa confluência de sintomas num corpo saudável, então, quando administrada numa forma homeopática potenciada, altamente diluída, essa substância agirá como uma cura numa pessoa doente que tem os mesmos sintomas. Um exemplo, para o qual escolhi o primeiro caso de estudo de O semelhante cura o semelhante de Hahnemann, tornará isto claro. Hahnemann, ao traduzir um livro de William Cullen, ficou a saber que a cinchona pode ser usada para tratar a malária porque a cinchona é amarga. Esta amargura como explicação parecia absurda a Hahnemann, pelo que ele começou a fazer experiências com cinchona, tomando pequenas doses da substância, embora fosse uma pessoa saudável. Tomei, a título experimental, 2 vezes por dia, 4 dracmas de boa cinchona chinesa. A princípio, os meus pés,
pontas de dedos, etc., ficaram frios, tornei-me lânguido e sonolento. Então, o meu coração começou a palpitar, e o meu pulso ficou fraco, ansiedade intolerável, tremor, prostração em todos os meus membros, depois, um pulsar na cabeça, vermelhidão nas bochechas, sede, em suma, todos os sintomas normalmente característicos da febre intermitente apareceram, um após o outro, mas sem os habituais arrepios frios. Resumidamente, os sintomas que são uma ocorrência regular e especialmente característica, como a estupidez da mente, o tipo de rigidez dos membros, mas, acima de tudo, a sensação de entorpecimento, desagradável, que parece ter a sua sede no periósteo, sobre cada osso do corpo, todos eles fizeram a sua aparição. Este paroxismo durava 2 ou 3 horas de cada vez e voltava se eu repetisse esta dose, não de outra forma. Interrompi-o e fiquei de boa saúde, citado em Groman, 1985, p. 60. Ainda hoje, os investigadores homeopatas fazem as suas provas mais ou menos da mesma forma que Hahnemann fez pela primeira vez. Escolha uma substância que tem algum motivo para acreditar ser medicinal e administre-a em pequenas doses a indivíduos saudáveis que irão observar todos os seus sintomas a se desenvolverem. Em seguida, estas provas empíricas tornam-se parte de uma matéria médica, que os médicos podem consultar para encontrar um medicamento do tipo o semelhante cura o semelhante para uma doença, isto por intermédio da similaridade dos sintomas. De um ponto de vista alopático, este axioma do semelhante cura semelhante não é assim tão questionável. Hipócrates escreveu, através dos semelhantes, a doença é produzida, e através da aplicação de semelhantes, a doença é curada. A medicina alopática usa vacinas baseadas numa ideia semelhante. Mas os alopatas não acreditam, não podem acreditar, que este princípio do semelhante cura semelhante seja universalmente verdadeiro. E aqui o médico alopata tem razão porque existem exemplos cotidianos de violação desta regra de cura na alopatia. Por exemplo, a aspirina cura uma dor de cabeça, mas na verdade é antagonista, o diferente cura o semelhante, em termos de sintomas. O segundo axioma da homeopatia é aquele que mais irrita o alopata materialista. É o chamado axioma do menos é mais. Quanto mais se dilui a substância medicinal em água, utilizando um determinado procedimento, descrito a seguir, mais potente é o efeito. E, como já disse antes, as diluições que os homeopatas prescrevem rotineiramente aos seus doentes são muito altas, materialmente falando. Consideremos o seguinte: uma parte de uma substância medicinal é diluída com 9 partes de uma mistura de álcool e água. Esta mistura é bem agitada, o termo técnico é sucção, cerca de 40 vezes. Em seguida, 9 partes são descartadas e a parte restante é novamente diluída com a mistura de água-álcool. Esta é sujeita a uma nova sucção, sendo que o processo de diluição e sucção pode ser prolongado indefinidamente, produzindo um medicamento de crescente potência, indicada como 1x, 3x, 6x, 30x, 200x e assim por diante. Os médicos alopatas ridicularizam a homeopatia porque, após uma certa diluição, é extremamente improvável em termos matemáticos que sequer uma molécula material do dito medicamento esteja presente. Sejamos um pouco técnicos para examinar o ponto de vista aparentemente válido do alopata. Existe uma lei da química, a lei de Avogadro, que diz que uma mole, que representa o equivalente ao peso molecular de uma substância em gramas, de qualquer substância contém cerca de 1024 moléculas dessa substância. Portanto, após uma diluição homeopática de 24x de uma mole de uma substância medicinal, o que quimicamente significa uma diluição segundo um fator de 10 a 24, não é provável que exista uma única molécula da substância medicinal presente. Mas ambos os axiomas homeopáticos fazem sentido do ponto de vista do corpo vital. Na perspectiva do corpo vital, o sistema imunitário é uma representação física da matriz vital de defesa do corpo contra antigênios externos ou internos. Uma doença significa que esta representação física, na sua forma atual, não está a funcionar como devia. Faz sentido que este mau funcionamento possa dever-se ao mau funcionamento da própria matriz vital, um desequilíbrio dos movimentos relevantes das energias vitais. Se assim for,
temos de infundir a energia vital adequada para consertar a matriz vital no sistema e efetuar uma cura. Mas o que é uma energia vital adequada para tratar o corpo vital? O semelhante cura o semelhante. Se a substância medicinal incitou num corpo saudável os mesmos sintomas que os do corpo doente, isto tem de significar que os movimentos de energia vital da substância medicinal e os movimentos de energia vital do corpo relevantes neste caso, que estão em desequilíbrio, se coadunam num certo sentido. Os movimentos de energia vital da substância medicinal podem então ser usados para corrigir o desequilíbrio dos movimentos de energia vital relevantes da pessoa doente. O princípio menos é mais também faz sentido. Muitas vezes, as substâncias medicinais são tóxicas ao nível físico. Se a cura se dá no plano vital, o físico é irrelevante. Então, qual é a sabedoria de administrar substâncias tóxicas desnecessárias ao organismo? Assim sendo, a diluição faz sentido, eliminar o corpo físico do medicamento enquanto o aspecto vital do mesmo permanece intacto. Como referido, os homeopatas recorrem a um processo muito elaborado em que agitam a mistura antes de proceder a outras diluições. Até isto se torna agora plausível. Talvez este procedimento garanta que a energia vital, antes correlacionada apenas com a parte física do remédio, agora se torne correlacionada com toda a mistura álcool-água. Como? Talvez através da intenção consciente do preparador. Todo aquele movimento contribui para desencadear essa mesma intenção. A possibilidade de a intenção consciente poder estar envolvida é também sugerida pela capacidade que alguns homeopatas mediúnicos têm de administrar o remédio através do pensamento, com a intenção de que o padrão de energia vital da planta apropriada, a origem do remédio homeopático, seja impresso no corpo vital do doente. O que é surpreendente é que os doentes são curados dessa maneira, provando o poder da causação descendente, mesmo quando aplicada de uma forma não local. A homeopatia acrescenta uma dimensão interessante à cura do corpo vital. Não só as ervas amigáveis e do Ayurveda e da medicina tradicional chinesa podem ser usadas para a cura, como também as substâncias frequentemente hostis, ou seja, prejudiciais, da medicina alopática. Uma intuição que, para mim, a homeopatia deixa em aberto é a questão dos alimentos homeopáticos. Não podemos fazer concentrados da essência de energia vital dos alimentos recorrendo ao procedimento homeopático de diluição e usá-los como suplementos alimentares? Isto podia ser útil porque, atualmente, com a preparação da fast food, a refrigeração, o congelamento e a adição de conservantes, não sei se estaremos a obter uma boa nutrição ao nível vital, caso em que os alimentos homeopáticos poderiam ser uma solução. Acredite-se ou não, existem alguns dados que apoiam esta ideia. Stanley Rice e colaboradores usavam microdoses de um fertilizante para aumentar a produção agrícola, isto em meados da crise do petróleo da década de 1970. Em termos homeopáticos, poder-se-ia dizer que se tratava de uma diluição de 9x, mas, mesmo assim, os resultados publicados revelavam que os tomateiros e o milho tratados desta forma tinham produzido 30% e 25% mais frutos, respectivamente. E temos aqui outra questão. Já reparei que os suplementos proteicos que os vegetarianos costumam usar para obter um equilíbrio adequado de proteínas na sua dieta não servem bem de alimentos proteicos, como o tofu. Estou convencido de que isto acontece porque os suplementos proteicos, no processo da sua extração do alimento original, perdem toda a energia vital correlacionada com o alimento. Como tal, para obter o efeito completo, temos de suplementar o suplemento, e aqui uma versão homeopática da energia vital associada ao alimento do qual os suplementos são extraídos seria uma maravilha. A questão da individualidade em resumo, a homeopatia não é assim tão diferente da alopatia depois de reconhecermos que se trata de um sistema medicinal para curar os desequilíbrios do corpo vital, da mesma forma que a alopatia tenta curar os desequilíbrios do corpo físico. Com efeito, no que respeita à procura de um medicamento adequado para uma determinada doença, os métodos alopáticos são mais aleatórios do que a filosofia homeopática do semelhante cura o semelhante. Existe outro aspecto da homeopatia que, no seu espírito, é semelhante ao Ayurveda e à medicina tradicional chinesa.
A medicina homeopática também é usada para doenças de natureza constitucional, doenças que tendemos a aceitar como parte da nossa constituição física. Por exemplo, muitas pessoas são propensas à obesidade desde a infância e aprendem a aceitá-la. À medida que se aproximam da meia-idade, mais do que antes, a obesidade pode tornar-se um problema de saúde. A racionalização não ajuda, fazer dieta não ajuda. Então, existe alguma maneira de perder peso além da drástica cirurgia alopática que consiste em cortar parte do intestino delgado? Se o leitor estiver nesta situação e procurar um homeopata, ele poder-lhe-á perguntar: as suas mãos estão frouxas, e pegar-lhe nas mãos para as examinar. Ou também poderá perguntar se o leitor é medroso por natureza. Se o leitor tiver todos os sintomas, então, há esperança para si. O médico vai receitar-lhe calcareia carb. E voe lá. Praticamente sem nenhuma alteração na dieta e sem um grande regime de exercícios, o leitor pode começar a perder peso. Balentini, 1999. O medicamento de base do calcareia carb é o calcário, o mesmo que a rocha sedimentar que constitui grande parte da crosta terrestre. Como o leitor sem dúvida sabe, as rochas sedimentares possuem um longo historial no parte viva do planeta, uma grande correlação com a energia vital. E talvez os sintomas acima referidos correspondam a um desequilíbrio de energia vital que pode ser corrigido com a energia vital que o calcareia carb possui. Uma vez corrigido sem esforço o corpo vital, os campos morfogenéticos, então, os órgãos do corpo físico, as representações dos campos morfogenéticos, também serão corrigidos e passarão a funcionar normalmente sem dar origem aos desejos que tornam uma dieta impossível para essas pessoas obesas. De referir, todavia, que um doente calcareia carb poderá soar a uma pessoa cafa, mas existem diferenças acentuadas. No Ayurveda, uma pessoa com kapha prakriti terá, em geral, tendência para ser robusta, mas também será estável e feliz por natureza, não terá medo. Como tal, a kapha prakriti, desde que seja uma prakriti, homeostase natural, não representa nenhum problema. Apenas quando temos um desequilíbrio que desvia uma pessoa da homeostase natural da prakriti para uma deficiência do mesmo é que surge uma enfermidade, uma doença que tem de ser tratada. Os sintomas da reserva exagerada e do medo sugerem um desvio em relação à kapha prakriti natural e, então, a homeopatia pode ajudar como tratamento. Na homeopatia, a individualidade é importante e todos os sintomas são importantes. Desde o início, foi reconhecido que as causas das doenças podem ser subtis, não detectadas pelas medições quantitativas de instrumentos físicos. Como tal, os sintomas são a única pista de que dispomos. Os médicos alopatas do século XIX acreditavam, tal como os médicos convencionais ainda hoje, Coulter, 1973, G. Rossan, 1985, que 1. As doenças são eventos que têm causas determináveis. 2. A classificação das doenças deve ser feita de acordo com as suas causas. 3. Os sintomas indicam as suas causas. Como tal, os sintomas diretamente relacionados com as causas são mais importantes para fins de tratamento do que aqueles apenas remotamente relacionados com as causas. Por sua vez, Hahnemann rebateu estas afirmações com as suas declarações homeopáticas. 1. A doença é um colapso das forças vitais. 2. A causa interna do colapso não pode ser conhecida. 3. A doença não pode ser classificada de aço rudo com a causa interna. 4. As doenças podem ser conhecidas apenas consoante seus sintomas. Como tal, todos os sintomas têm igual importância. Quando a homeopatia for integrada com o Ayurveda e a medicina chinesa, e a nossa compreensão do corpo vital aumentar, acredito que teremos ao nosso dispor uma classificação das doenças do corpo vital de acordo com as causas internas do corpo vital. É claro que, em virtude da dinâmica quântica do corpo vital, o diagnóstico exigirá sempre uma considerável quantidade de intuição. O desenvolvimento destas ferramentas de diagnóstico intuitivas é, de facto, o grande desafio da medicina do corpo vital. Mas até que tal aconteça, a estratégia homeopática que consiste numa análise completa de todos os sintomas, não apenas dos óbvios que estão a causar sofrimento, é uma boa estratégia.
Esta ajuda-nos a identificar a assinatura de energia vital de uma determinada substância medicinal em melhor consonância com a assinatura de energia vital desequilibrada de cada doente. A questão importante aqui é que o nosso corpo vital é individualizado através da história específica do nosso condicionamento, talvez até durante muitas encarnações. Quando os movimentos vitais se desequilibram, causando doenças no nível físico, tem de existir igualmente uma assinatura individual do desequilíbrio da energia vital. Passo a contar a minha experiência com o gênero de perguntas pessoais que os médicos homeopatas por vezes fazem para obter os seus diagnósticos. Eu tinha uma certa enfermidade, não me lembro da natureza passados tantos anos, que me incomodava muito. Na minha entrevista com o homeopata, uma pergunta da qual me lembro é esta: quando anda, os seus pés batem um no outro com frequência, embora não seja essa a sua intenção. E era mesmo verdade, embora eu nunca num milhão de anos tivesse feito a ligação entre este sintoma e a minha doença. Enfim, o bom médico deu-me um remédio e resultou. Lei da cura de Ehring. A medicina é uma ciência difícil porque, ao contrário da física e da química, as relações de causa e efeito parecem ser mais subtis. Por exemplo, quando os vírus da constipação se encontram em um determinado ambiente, algumas pessoas apanham uma infecção, mas outras não. O mesmo se aplica às infecções bacterianas. Algumas contraem a doença facilmente, mas outras não. Os alopatas atribuem geralmente esta espécie de diferença de pessoa para pessoa à imunidade que cada um de nós tem, uma noção que, obviamente, não é quantificável, nem sequer verificável. Os homeopatas, começando com Hahnemann, e enfatizando-se em especial com Constantine Ehring, por vezes referido como o pai da homeopatia norte-americana, adotam uma abordagem diferente. Para os homeopatas, a doença tem origem no corpo vital. Aquilo a que chamamos imunidade é na verdade uma medida do equilíbrio com que as energias vitais estão a funcionar. Se o equilíbrio se perder, então, devem existir sintomas deste desequilíbrio que sejam precursores dos sintomas agravados que surgem na fase em que vemos claramente que existe doença. A alopatia trata apenas os sintomas agravados posteriores do corpo físico. Quando isto acontece, os sintomas iniciais, insistem os homeopatas, passam para segundo plano, dando-nos uma falsa sensação de bem-estar. Como tal, os homeopatas clássicos desaconselham um tratamento alopático concomitante com o homeopático. Com o tratamento homeopático, os sintomas agravados também desaparecerão, garantidamente, embora um pouco mais devagar. Mas é então que surge o grande bônus da homeopatia em relação à alopatia. Uma vez desaparecidos os sintomas agravados, os iniciais também começam a desaparecer. Os sintomas desaparecem pela ordem inversa em que aparecem. Isto é conhecido como a lei da cura de Ehring. Esta lei é justificada? Ehring apresentou a razão pela qual ela se justifica, que permanece essencialmente correta, mesmo para o nosso novo modelo de ciência dentro da consciência. A cura sob tratamento homeopático começa pela parte mais profunda do organismo e desloca-se para as partes mais superficiais. A palavra profunda tem de ser aqui interpretada como significando corpo vital, sendo que superficiais se refere ao corpo físico. Visto que as partes superficiais, as representações, se curam mais rapidamente do que os desequilíbrios vitais, os sintomas superficiais desaparecem antes dos profundos. Se existe algum fundamento para a alegação de que o tratamento alopático pode causar danos no doente? Os sintomas mais profundos recuam a mesmo com uma cura alopática dos sintomas superficiais? A resposta a ambas as perguntas é afirmativa. Um tratamento alopático pode curar sintomas físicos superficiais, mas apenas à custa de grandes danos no corpo físico, incluindo-se aqui o seu aparelho criador de representações. Assim, o corpo físico será incapaz de criar representações adequadas dos desequilíbrios em curso no corpo vital, conduzindo a uma incompatibilidade crônica entre as matrizes do corpo vital e as suas representações no corpo físico. Esta incompatibilidade é aquilo que sentimos como dor, que é parte integrante das doenças crônicas. Ver também capítulo 14. Homeopatia clássica versus moderna. Vou encerrar este capítulo com uma breve menção à homeopatia moderna, um produto da escola francesa.
Quando a homeopatia foi oficialmente cooptada em França, os agradecidos homeopatas, à semelhança dos modernos médicos ayurvédicos, fizeram um grande número de concessões filosóficas, sendo a principal deixar de falar numa força vital. Também era considerado admissível na homeopatia moderna ter tratamentos alopáticos e homeopáticos em simultâneo. Além disso, a ideia de um medicamento homeopático para um único indivíduo com uma doença foi abandonada em favor de uma combinação de alguns remédios. Estas mudanças tornaram a homeopatia muito semelhante à alopatia, reduzindo assim a resistência dos profissionais alopáticos. Espero que, com uma adequada ciência da homeopatia, cujo início o leitor está a presenciar aqui, a apologética versão moderna da homeopatia perca o seu encanto. A homeopatia é uma medicina do corpo vital, caso contrário, não é nada e não faz sentido. Isto tem de ficar claro para todos. Mas, com a importância do corpo vital reconhecida no seio da ciência, especialmente na metafísica da medicina, a homeopatia pode regressar à sua glória anterior. Não restam dúvidas de que a alopatia é invasiva, é prejudicial até em tratamentos simples onde a sua eficácia é evidente, como no caso de uma infecção bacteriana tratada com antibióticos. Se pudéssemos evitar os procedimentos invasivos da alopatia, e isto é possível em todos os casos onde não exista urgência que implique risco de vida, e, em seu lugar, aceitássemos a cura suave, mas mais fundamental da homeopatia, as nossas práticas de cura seriam bem melhores. Um médico, personagem numa das peças de Molière, dizia: é melhor morrer segundo as regras do que recuperar contra as regras. Espero ter demonstrado a plausibilidade de um modelo científico de homeopatia, uma plausibilidade suficiente para fazer ver que esta não vai contra as regras. Talvez agora os aficionados da alopatia possam acalmar-se. É claro que precisamos de meios melhores do que aqueles que agora temos para diagnosticar a causa certa e o tratamento certo. E há muito a fazer para aperfeiçoar a homeopatia, mas se os fundamentos forem entendidos como parecem ser, será que os pormenores ainda estão muito atrás? Conclusões. Cheguei às seguintes conclusões sobre a homeopatia, espero que o leitor concorde comigo. Item: a homeopatia é uma medicina do corpo vital. Se o leitor não concorda com a existência do corpo vital, a homeopatia e a sua filosofia do menos é mais apenas o deixarão desconcertado. Se aceitar o corpo vital, isso não só lhe permitirá entender por que motivo menos é mais, como também o deixará maravilhado com a inteligência da homeopatia enquanto sistema de medicina. Item: não tenha dúvidas de que a homeopatia é uma medicina quântica. O princípio quântico da correlação não local é essencial para o modo como o medicamento homeopático é preparado e administrado. Item: a homeopatia, tal como o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, também é uma medicina individualizada, com uma grande diferença na sua filosofia operacional. Ao contrário do Ayurveda e da medicina chinesa, a homeopatia, seguindo seu fundador Hahnemann, optou por permanecer estritamente empírica, firme na crença de que as doenças não podem ser classificadas de acordo com as causas internas e apenas podem ser conhecidas através dos sintomas. Item: alguns pensadores, ver, por exemplo, Coulter, 1973, acreditam que esta adesão estrita ao empirismo é uma virtude e que a homeopatia é o mais científico de todos os sistemas médicos porque é estritamente empírica. Item mais, como Einstein disse a Heisenberg, aquilo que vemos depende das teorias que usamos para interpretar as nossas observações. O empirismo estrito é uma miragem, e temos de tentar desenvolver a teoria para fazer ciência. Acredito que, à medida que formos adquirindo experiência com o corpo vital, começaremos a compreender esta questão da individualidade melhor do que atualmente no Ayurveda e na medicina tradicional chinesa. Então, uma parte do sucesso espetacular da homeopatia ao encontrar curas individuais com base no que agora é visto como sintomas invulgares também fará sentido na teoria.